Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do podcast O Homem da Casa, nesse estúdio fantástico aqui do meu Multistúdio, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá. Aqui é um estúdio muito bacana da Multiplan, gente, de última geração. Nós agradecemos muito a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui gravando o nosso podcast. Hoje estamos gravando o nosso segundo episódio aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, no Multistúdio. E, gente, hoje nós temos um convidado muito especial. Além de ser um grande amigo nosso, da minha família, ele é um cara que tem assim, muita experiência para contar, ele tem muito conteúdo para compartilhar dentro do propósito O Homem da Casa. Lembrando que esse projeto O Homem da Casa, ele tem uma proposta de ajudar as famílias a serem felizes, principalmente em relação ao posicionamento do homem, que nós acompanhamos e vemos, né, que nos últimos tempos percebemos isso, né? Pelo menos nós que trabalhamos com famílias, com casais e com homens, nós temos percebido a dificuldade do homem em se posicionar da forma adequada e, como consequência, construir uma família feliz. Porque a gente sabe que uma família feliz depende, sim, da mulher se posicionar da forma correta, mas também do homem. Então, a gente tem essa proposta aqui do podcast Homem da Casa, a gente tem muito conteúdo por aí, a gente tem muitas mulheres por aí falando sobre o posicionamento da mulher e pouquíssimos homens falando do posicionamento correto do homem. E eu trouxe exatamente o pastor Jean Pires, da Sara Nossa Terra do Recreio, porque ele tem esse chamado também, ele tem esse propósito. Então, eu queria apresentar para você aqui, Jean. Querido, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar esse convite. Conta aí pra gente quem é o Jean Pires, fala um pouco da sua história, se apresenta aí pro pessoal. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui hoje. Muito bom a gente estar aqui. Um prazer, esse é o primeiro podcast que eu participo conversando, sendo convidado, né? Eu tinha um que eu convidava. Legal. Mas muito bom a gente estar aqui, muito legal. Eu acho que esse é um projeto muito pertinente para esse tempo, né? A gente, de fato, vê uma demanda muito grande das mulheres pedindo para que os homens ouçam alguma coisa que seja relevante para eles, né? E estou feliz de estar aqui. Obrigado mesmo, Pablo, pelo convite. Muito, muito honrado com esse convite. Espero que a gente consiga trocar uma ideia que venha edificar a vida de muitos homens e abençoar muitas famílias. Eu que te agradeço, cara, por você estar aqui, né? Você tocou num assunto muito importante, né? Que eu estava até conversando hoje mesmo com a minha esposa sobre isso que você falou. As mulheres, elas buscam muito mais ajuda do que o homem. E aí, pelo fato dos homens não buscarem ajuda, nós, por exemplo, né? Lembrando aqui que nós também, eu e minha esposa somos pastores, minha esposa está aqui, inclusive hoje, dia que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos completando 14 anos de casado. Aê! Alô, gente, pessoal do shopping, bate palma aí! Completando hoje 14 anos de casado. Ele poderia estar em vários lugares, inclusive comemorando com a minha esposa, mas nós não negociamos esse projeto, porque faz parte, inclusive, do nosso casamento. Sim. Né? A proposta, o homem da casa. Então, assim, você tocou nesse assunto, né? O homem não busca ajuda. Já vamos começar aqui rasgando aqui, vamos começar rasgando. O homem, ele não busca ajuda, a mulher busca mais ajuda, né? E aí, o que acontece? As mulheres vêm reclamar com a gente do homem. E o homem, muitas vezes, ele só busca ajuda quando a bomba explode. Quando tem, assim, caos, o prédio cai... Aí ele vem buscar ajuda, mas ele não faz esse trabalho prévio, né? De se preparar, de antever os problemas, né? Ele muitas vezes não sabe ali, eu tenho falado sobre isso, que ele não sabe desarmar a bomba relógio, né? Que a bomba ela vai ali na contagem regressiva. Se você não tiver a sabedoria de saber qual o fio cortar, a bomba vai explodir. E aí no casamento acontece exatamente isso. O homem não sabe muitas vezes ali como parar uma briga, uma discussão, não tem um controle emocional saudável, e aí muitas vezes ele não sabe o fio que corta e aí explode. E aí muitas vezes na explosão que saem as maiores feridas, né? Xingamento, prato voando, bateção de porta, feridas na alma da mulher. O que você tem a dizer sobre isso, Jean? Assim, por que o homem tem essa dificuldade e a mulher tem mais essa facilidade? É assim mesmo. Até no Ministério Pastoral a gente vê isso, né? Eu compartilho com os homens que por muitos anos no Ministério Pastoral
uma irmã ligava e falava, cara, o casamento tá terrível e a gente não vai aguentar e tal. Liga pro meu marido, fala com ele. Tá bom, vou falar com ele. Aí eu ligava pro cara, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Né? Acabava a conversa na hora. Porque o homem tem mais essa dificuldade mesmo de se abrir. Tem a ver mesmo com a nossa... a gente foi criado nessa direção, né? De não falar de sentimento, de não se abrir e tudo mais. Só que para o homem, o interessante é o seguinte, para o homem não tem meio termo, né? Ou a gente é bênção ou a gente é maldição. Não tem meio termo, né? A gente deixar a coisa no automático não significa que a gente está num campo neutro. A nossa ação ou a nossa não ação vai sempre trazer consequências. Sim. E para o homem, vai sempre trazer consequências para ele e para quem está com ele, né? Nunca é só para ele, né? A consequência do homem nunca é só para ele. Porque como o líder da família, né? Ele vai sempre trazer consequência, a gente vê isso desde o Éden, ele sempre vai ter consequência. Eva recebe consequência do seu pecado, Adão recebe consequência do seu pecado, mas amaldiçoado seja a terra por sua causa. Não só ele, mas toda a geração pagamos o preço até hoje, pagamos, né? O preço até Inclusive hoje. De ter que trabalhar, né? De ter que trabalhar suado. Então, assim, o homem, a gente tem essa tendência de deixar a coisa no automático. A gente tem essa tendência de chegar em casa, a gente quer relaxar, ver televisão. A gente não quer ter problema, né? A gente já lida com muitas demandas. Então, tudo que a gente não quer é DR, tudo que a gente não quer... Né? A gente não quer nada disso. A gente quer chegar em casa e ficar tranquilo, vendo uma televisão e tal. Só que não tem meio termo pra gente, né? Ou a gente se posiciona, ou não se posicionar vai trazer consequências para os nossos filhos, nossas esposas, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que a gente ama, né? E eu não tive pai, né? Tive pai até os meus 3 anos de idade. Meu pai era alcoólatra, meu pai saiu de casa muito cedo, né? Só que meu pai não saiu de casa e foi embora. Meu pai saiu de casa para morar no bairro que a gente morava. Então, muitas vezes eu chegava da escola, estava meu pai caído no chão, eu tinha que ir lá tirar meu pai do chão. Caramba. E eu costumo compartilhar isso com os homens, que até a minha juventude, né, até a adolescência ali, eu não tinha noção do quanto isso me marcou. Né? Eu não tinha essa maturidade de ter percepção do quanto isso me marcava. Até um dia, eu conversando com um pastor amigo meu, eu fui votado na igreja para ser líder de jovens, né? E aí esse pastor amigo meu me chamou para conversar e ele falou, cara, você vai ser uma bênção e tal, não sei o quê, só que você precisa dar uma atenção para o seguinte, você não tem caráter. Caramba, assim na tua lata? Mas ele tinha pago uma pizza, então estava bem animado ali ouvindo, estava bem tranquilo. Porque pro homem é muito tranquilo ser confrontado, né? Só que não, né? Não foi bom. Mas naquele dia aconteceu algo interessante, Pablo. Aquele dia eu saí da Barra da Tijuca, onde eu estava conversando com esse pastor, e fui até Taquara, numa livraria que tinha evangélica muito antiga, né? Para comprar algum livro que me falasse o que era caráter. Nossa. Porque me marcou muito. O pastor Ricardo foi uma bênção na minha vida, mas assim, eu lembro muito pouco das mensagens dele, mas nunca esqueci isso que ele me falou. Nunca esqueci, eu tinha 17 anos. E aí eu fui atrás de um livro. E aí eu lembro que eu falei com um amigo meu, era mais velho, e eu falei com ele, cara, encontrei um livro que me ensinasse sobre caráter. Aí ele foi e falou assim, cara, que Deus nos livre dos nossos filhos ter que encontrar num livro o que tinha que aprender com o pai. Nossa, forte. Né? Então, assim, naquele dia eu vi que faltou para mim um homem que me ensinasse sobre caráter. Que era ter caráter, como lidar com uma mulher, como ser marido, como ser pai, né? Como lidar com as pessoas, como lidar com as nossas fraquezas, com as nossas... Eu não tive isso. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os homens, que eu comecei a perceber que o grande problema dos homens é a falta dessa paternidade intencional. Não é só a ausência paterna. Porque, às vezes, o problema não é a ausência paterna, mas o problema, às vezes, é a negligência paterna. Né? Às vezes, o pai está, mas o pai não é intencional no seu papel como pai. Ele está ali fisicamente, né? Aquela história bem comum. Né? Trabalha, acha que está levando dinheiro para casa e que está em casa fisicamente, já basta ali a paternidade dele. Né? Isso. E isso a gente vê muito, né?
E aí o filho vem pedir alguma coisa, não, fala com a sua mãe. A gente vê a mãe tendo que, né? Porque o homem quer fugir do problema. Porque às vezes ele vai dar uma direção, se a direção não der... Eu tenho um amigo meu, que uma vez ele botou no Facebook assim, que ele estava dando amendoim pro filho de 3 anos. E a esposa na cozinha estava falando assim, ele vai engasgar com esse amendoim, ele vai engasgar com esse amendoim. Aí passou um tempinho, daqui a pouco veio a criança engasgada e os dois tentando lá desengasgar ele. Quando saiu era uma moedinha de 5 centavos que o menino tinha botado na boca. Aí esse meu amigo botou no Facebook, e graças a Deus foi a moeda de 5 centavos. Porque se fosse amendoim, eu vi muito. Então o homem não dá direção porque ele fica com medo da direção ser errada, isso trazer problema, ele ter que lidar com o problema, porque a gente fica fugindo de ter que lidar com o problema. Né? Sim. Lutero tinha uma frase que ele dizia o seguinte, a paz se possível, a verdade a todo custo. Né? A gente na busca pela paz, eu estava conversando com um grupo de homens esse final de semana, domingo agora, e aí um falou assim, pô Jean, mas eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, muitas coisas que minha esposa fala, tá certo, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Porque é melhor ser feliz do que ter razão. Eu falei, cara, tudo que a mulher odeia isso, meu irmão. Um cara que tá cedendo sempre, que não, tá bom, não, tá... Sabe? O cara que não quero ter paz, né? O cara tudo fala para isso. Fugir do posicionamento, tudo para fugir da postura. Sim, não, tá bom, então vamos sentar. É aquela coisa, né, da mulher. Quero comer alguma coisa, me leva para algum lugar. Aí você diz, não, para onde você quer ir? Não, escolhe mulher já aí, quer... escolhe aí. Vamos para lá então, já sei o lugar que você gosta, a gente vai. Isso aí. Então a gente fica fugindo dessa questão do posicionamento, que é tudo que as pessoas do nosso redor precisam. Sim, né? sim, atitude, né? Atitude. Você falou um negócio, assim, antes de falar... Você citou aqui que o homem quer chegar em casa. Lá no início, eu achei interessante querer pegar esse gancho. Você falou que o homem chega em casa, ele quer descansar, ele não quer DR, ele não quer problema. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria só lembrar aqui o pessoal que está em casa de você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal O Homem da Casa, nos ajude a divulgar essa mensagem. O propósito desse programa aqui é fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de lares das famílias brasileiras e, quiçá, do mundo, né? Os brasileiros que estão pelo mundo, porque a gente acredita muito que, inclusive, isso é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou o povo sofre porque falta conhecimento. Então, o homem tem sofrido e, consequentemente, seu casamento, seus filhos, porque falta para ele conhecimento, que é esse mesmo que você acabou de falar. Não teve um pai para ensinar em casa a ser homem. Não teve um pai. Pelo contrário, a maioria dos homens, eles não tem essa referência. Eu dei uma palestra no ano passado na escola da minha filha sobre paternidade. Foi no Dia dos Pais. Fui convidado lá pela diretora a dar uma palestra. E eu fiz uma pesquisa simples, tinha 60 homens lá. E eu perguntei, quem aqui... Eu não lembro se eu contei isso aqui no podcast passado, mas eu vou repetir se eu já contei. Quem aqui teve um pai saudável? Quem aqui considera que teve um pai saudável? E aí eu expliquei mais ou menos o que era um pai saudável. E assim, 10% dos homens levantaram a mão. E a gente sabe, né? Você concorda comigo que se você fizer uma pesquisa, por exemplo, aqui no shopping, quem está nos ouvindo... Gente, você que está em casa... lembrando que aqui a gente está no podcast, só que é dentro de uma praça de alimentação no Parque Shopping Jacarepaguá, e tudo aquilo que a gente conversa aqui, a gravação, o pessoal acompanha ao vivo, né? Então o pessoal está aqui lanchando, passeando com seus filhos, almoçando, jantando, sei lá, dependendo da hora que vai estar sendo gravado o podcast, tá todo mundo ouvindo aqui. E é legal porque já passou algumas pessoas aqui, deu tchauzinho, a gente está começando a criar aqui o fã-clube do Homem da Casa, né? Então, assim, é muito legal porque às vezes o homem não tem essa referência, né? Então, da paternidade. E aí eu perguntei lá, né, sobre a questão na palestra, e assim, 10%. E a maioria dos homens, né? Lembrei o que eu estava falando, eu estava tentando pegar um gancho aqui, porque eu estava já perdendo aqui o fim da meada. Se a gente fizer uma pesquisa aqui no shopping, né, me perguntar... Quem aqui considera que já teve um homem, né, que teve um pai saudável dentro da sua casa, que você acha que você foi suprido de afeto, de direção, né, de amor, de carinho, de sensibilidade, de comunicação? A maioria não teve esse pai. Beleza, então nós temos um grande problema, falta de referência. E aí, voltando para o gancho que eu falei que você deu aqui, e aí o homem não quer trabalho, o homem não quer resolver problemas. Só que você concorda comigo que construir uma família saudável, feliz, não tendo uma referência que nós não tivemos, né, dentro da nossa casa,
dá muito trabalho. Não é assim, acordei, quero ser feliz, vou ser feliz, né? Acordei, muitas vezes o homem, ele sabe que ele precisa dar a direção, por exemplo, do restaurante, mas na hora da prática o cara não toma essa atitude. Então falta a prática. Então assim, trabalhar para se construir uma família saudável, ser um homem respeitado e admirado na sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, né? Todo homem, acredito eu, sonha em ouvir da esposa e falar, olha, você é um grande homem da casa, você, de fato, você lidera a nossa família. Só que o cara, muitas vezes, não sabe qual é o caminho. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso, né? Para construir uma família dá muito trabalho, mas o homem não quer esse trabalho. A mulher, a gente vê muita disposição, muitas vezes, em se sacrificar, em buscar conhecimento. Mas o homem não, você falou. Ele chega em casa, ele não quer fazer uma terapia, ele não quer assistir um curso, ele não quer assistir um podcast para ter conhecimento, ele quer ver futebol, ele quer ver um filme, ele quer ver jornal. Só que aí os frutos na nossa vida, eles são frutos das nossas escolhas. Então, se eu não escolho investir na minha família, eu não vou ter uma família feliz. Perfeito. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É engraçado, né? Que a gente tem uma imersão para homens. Pablo também tem, né? Uma imersão. Vamos falar já. Vou entrar nesse Hoje Guardiões, não é isso? Eu não sei se com você é assim, mas quando a gente compartilha, que a gente faz uma imersão com homens, quem procura são as mulheres. Poxa, vai lá, cara, fala com meu marido para fazer e tal. Assim, muito bom. Você está falando da questão da família feliz e tal, e eu converso muito com os homens isso. Para mim, eu vou fechar o raciocínio e vai dar para entender quando fechar o raciocínio. Tá bom, de primeira fica estranho. Fica aí, gente. Não saia aí do podcast. De primeira fica estranho. Porque, assim, para mim, o grande mal da masculinidade de hoje é que houve um momento que o homem colocou como prioridade na sua vida ser feliz. Vou explicar. Perfeito. Né? Por exemplo, eu tenho isso muito próximo na minha família, né, de uma pessoa que largou 16 anos de casado, largou a família, né, encontrou uma outra pessoa, e com filhos, e, né, 16 anos, imagina, ruiu e todo mundo preocupado. E aí eu fui procurar a pessoa e conversar com ela, e o camarada me disse o seguinte, cara, meu casamento é muito difícil, eu quero ser feliz. Falei, cara, sua filha de 5 anos vai ter que fazer terapia para lidar com a sua ausência, de estar lá no café da manhã e você não está lá. E ele chorando, porque ele é um paizão, um coração assim, um paizão. Ele chorando, ele falou, não, eu sei, mas eu preciso ser feliz. Então, a busca da minha felicidade vai destruindo muita gente pelo caminho. Porque o meu propósito como homem é ser feliz. Forte. E eu tenho compartilhado com os homens, né? Se a gente fosse definir masculinidade numa palavra, masculinidade é sacrifício. Francis Schaeffer, que foi um grande teólogo, ele dizia o seguinte, num campo de batalha, a última coisa que um soldado espera é felicidade e prosperidade. No campo de batalha, tudo que um soldado espera é que ele consiga cumprir sua missão e, se preciso for, morrer por ela. Então, quando a gente entende que a gente tem 2 caminhos para viver, ou é por propósito ou é por prazer. Porque o propósito vai exigir minha entrega, vai exigir renúncia, vai exigir que eu abra mão de muita coisa, vai exigir muita coisa de mim. Né? Eu lembro quando eu casei, toda sexta-feira era futebol dos homens. Coisas nossas, né? Toda sexta-feira era futebol dos homens. E aí, como o universo conspira contra nós, minha esposa trabalhava todos os dias e, de repente, o patrão dela decidiu dar folga para ela na sexta-feira. Ninguém mexe no meu futebol. E aí, eu estava me preparando para ir para o futebol e a Deise sai do quarto. Então, você vai para onde? Eu falei, vou para o futebol. Ah, não, mas é minha folga. Eu falei, mas é o futebol. E aí ficou aquela coisa. E aí ela foi e falou assim... E aí eu, como um bom homem, né? Como todo bom homem fala, eu disse para ela, você me conheceu jogando futebol. E a Deise, como é muito sábia, disse para mim, mas eu te conheci solteiro, agora você está casado. Muito bom. Conclusão, terminou eu ligando para os homens falando que aquele dia eu não estava muito afim de jogar. Minha mulher falou que eu tô sem vontade. Estou sem vontade. Então, assim, a gente é o que você falou, né? Para ter uma família estruturada, vai requerer muito sacrifício nosso. Eu tenho um filho hoje o Lucas tem 9 anos, o Lucas é especial, tem Down, e o Lucas tinha problema
respiratório seríssimo, né? Tinha crise respiratória seríssima. O Lucas foi internado com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 7. Na UTI, assim, entre a vida e a morte, tendo que tomar litros de oxigênio. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha que acordar 3 horas da manhã para trabalhar. Então, essas coisas vai dando para a gente um senso de direito, né? Então, eu acordo 3 horas da manhã, tá todo mundo dormindo. Então, quando eu volto para casa, eu não quero que ninguém me perturbe, porque agora eu quero dormir. E aí, se alguém fala alguma coisa, o que a gente diz? Acordei às 3 da manhã. Então, acordar às 3 da manhã dá um senso de direito pra gente. E aí, quando eu estava no auge do sono, a Deise me acordava e falava: Jean, Lucas não está conseguindo respirar. Pablo, acabou. Não tem sono, não tem cansaço, não tem nada. Pegava meu filho, botava no carro, ia para o hospital, passava a noite inteira com ele segurando. Por quê? Nossa. Porque o meu prazer era dormir. Mas esse não era o meu propósito. Então, há um momento na vida que o homem tem que decidir, porque em muitos momentos não vai dar para conciliar propósito e prazer. Sim. Em muitos momentos, o meu conforto não é compatível com o meu propósito. Então, eu costumo dizer para os homens o seguinte: muito bom. Nós não fomos chamados para a felicidade. Nós fomos chamados para o sacrifício para que outros sejam felizes. E a felicidade dos outros que a gente ama, essa é a nossa felicidade. Sim. Então, a nossa felicidade não está em fazer a minha vontade. Sim. A nossa felicidade está em cumprir um propósito que vai exigir de mim um sacrifício para que aqueles que eu amo muito sejam felizes. Sim. Concluiu? Pode? Pô, sim. Só para não te cortar. Não, eu tô com medo de te falar. cortar porque está muito bom isso tudo que você está falando, porque assim... eu queria pegar esse gancho que você falou do solteiro versus casado. Né? Solteiro versus casado. Essa adaptaçãozinha. Eu não sei você, assim, mas os solteiros e casados, que eu sempre joguei, por incrível que pareça, os casados sempre ganham, né? Porque prevalece ali, sei lá, a experiência, né? Você começa a jogar no emocional dos jovens, né? Teve um solteiro e casado que a gente jogou. Gente... Tinha barrigudo, tinha velho, tinha cabeça branca, tinha careca. A gente ganhou de 10-1 dos jovens, cara. Dos solteiros, na verdade, que são jovens, né? Na sua maioria, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, o homem, a gente vê muito isso por aí, você com certeza vê muito isso aí, que é o quê? O cara é solteiro. E, sei lá, ele tem um propósito de construir uma família, ele até diz: eu quero construir uma família, meu sonho é casar, é ter filhos, beleza. Aí Deus vai lá, apresenta para ele uma esposa, dá para ele uma mulher, dá para ele de presente uma mulher, como você tem a sua esposa, que eu esqueci agora o nome, Daisy. A Daisy, quer dar um eu te amo aí para ela? Eu te amo, Daisy. Te amo mesmo, não é só porque Pablo falou não, tá? Eu te amo. Porque muita mulher fala assim, só falou porque o Pablo pediu. Minha esposa tá aqui também, amo demais, né? Aí Deus vai lá, dá uma mulher, aí o cara casa. Só que quando o cara casa, ele quer continuar com a vida de solteiro. E esse é um dos grandes problemas no casamento, que é o individualismo ali do cara, né? O cara, ele não sabe priorizar o casamento, que é exatamente o que você está falando, né? O prazer versus o propósito. Você está falando do futebol. Eu lembro que eu jogava 3 futebol por semana, cara, quando eu era solteiro. Sempre gostei muito de futebol também. E aí foi exatamente essa frase que eu disse para Patrícia quando a gente casou, né? Ó, mexe em qualquer coisa, menos no meu futebol. E aí dava problema, cara, porque na prática é isso. A vida de casado é o quê? A mulher, por exemplo, é sua empregada, né? Ela tem que ficar lá, cuidando de tudo, cuidando da casa, quando se tem filho, cuidando do filho. E você lá, chuteirinha, né? Postando lá, sextou, eu mereço, e ela não merece também um descanso, né? Que, inclusive, é um dos grandes problemas, né? O homem acha que tem que folgar, que tem que ter o seu momento de descanso. Por que não oferecer isso para sua esposa também, né? Tirar um dia, pega o filho na escola, amor, vai lá, vai fazer a unha, sei lá, vai conversar, vai sair com a sua amiga pro shopping, vai conversar. Na sua opinião, qual é, assim, por que o homem tem essa dificuldade de internalizar, ou demora muito, ou se não demora, na verdade, existem muitos homens hoje que até hoje não viraram essa chave, que querem ser solteiro, que em vez de comprar uma geladeira boa, compra um videogame, né? Ou em vez de fazer uma viagem marcante com a família, gasta dinheiro com a roupa só para ele. Por que ele demora tanto assim para internalizar isso ou nem internaliza? Que ele virou... Agora ele é marido, né? Vou tentar ser breve. Boa. Mas assim, eu tenho uma palestra que eu falo sobre a origem do homem safado. Quando a gente vai para a Bíblia, né, para a história de Adão e Eva, a gente vê o seguinte, que Deus dá uma palavra para Adão, que Adão, no dia em que comesse do fruto, morreria.
Deus cria Adão e Eva para ser uma coisa só. Adão entende isso. Quando Adão vê Eva pela primeira vez, ele diz, ela é carne da minha carne, osso do meu osso, uma coisa só. Boa. Mas Adão tinha uma palavra de Deus, que no dia que ele comesse o fruto, certamente morreria. E eles viviam essa unidade, eles foram criados para essa unidade, que nessa unidade eles revelariam o caráter, as virtudes de Deus, esse Deus trino. A gente sabe a história, né? Gênesis 3, Adão come fruto, Eva come fruto e tal. E Deus vem ao jardim buscar Adão. E cadê Adão? Adão se escondeu com medo de Deus. E Deus, então, chama Adão. Adão se apresenta e Adão diz, eu estava nu, por isso que eu me escondi e tal. E aí Deus faz uma pergunta para Adão. Peraí, Adão, você comeu do fruto? Até esse momento, Adão e Eva eram uma coisa só, né? Nesse momento, Adão pensa, preciso de uma saída rápida para me safar. E qual é a saída que Adão encontra? Senhor, porque na cabeça de Adão, Deus falou, no dia em que comer, você vai morrer, eu comi, Deus veio, Deus está vindo para me matar. Sim. Né? Essa era a mentalidade de Adão. Preciso encontrar uma saída para me safar. Qual é a saída que Adão encontra? Senhor, se eu veio matar alguém, mata ela. E me salva. Então, a partir de Adão, todos nós homens pegamos esse DNA do homem safado. E o homem safado no sentido de que o homem só pensa em se safar. Então, em primeiro lugar, meu prazer, em primeiro lugar, minha felicidade, em primeiro lugar, minha alegria, em primeiro lugar, o que eu quero, o que eu penso, em primeiro lugar, eu, né? Então, o cara pensa, cara, eu tô me sentindo atraído por uma outra mulher. Eu tenho minha esposa e minha família. Se eu tiver uma relação com essa outra mulher, corre o risco de eu destruir minha família. Sim. Corre o risco de eu ter que perder meu casamento. Sim. Mas ele pensa, primeiro o meu prazer. Depois eu dou um jeito, depois eu minto, depois eu dou um jeito, depois eu engano, né? E se não der certo, não tem jeito. Vou perder minha família, mas meu prazer em primeiro lugar. Sim, né? sim. Muito bom. Então, o homem leva isso para o casamento, aquela coisa. Encontrei a pessoa que vai me fazer feliz, encontrei uma pessoa... É engraçado, porque muitos de nós homens, que fomos criados com esse problema da paternidade, né? A nossa referência é mãe. E mãe é muito bom, cara. Mãe é um negócio muito bom. É verdade. Mãe é um negócio tão bom que a Mãe gente e quer... vó, né? Mãe e vó. Mãe e vó é um negócio tão bom... Porque o avô não se posicionava, o pai também se posicionava, e fica mãe e avó, né? Vira uma bola de neve isso, né? E mãe é um negócio tão bom que a gente quer levar a mãe para a vida toda. Eu trabalhei com um grupo de amigos, um grupo de homens, né? Não são cristãos e tal. E no almoço... Os caras tudo com 46, 47 anos, tudo vivendo com a mãe ainda, morando com a mãe e tal, porque eles não queriam pagar o preço, ter que sair de casa, pagar um aluguel, fazer sua comida, comprar. Então, fica com a mãe ali. E a conversa dos caras na mesa era, cara, eu quero um dia encontrar assim, uma coroa rica para poder casar com ela e tal, que não sei o quê. O que os caras querem? Uma mulher para ele assumir um casamento e tal? Não, eles querem mãe para a vida toda. É verdade. Então, quando o cara casa, o cara quer... alguém para fazer comida, para estar ali, para fazer um carinho quando eu quiser e tal, porque o que ele quer? Mãe. Por quê? Porque é essa coisa do se safar, eu em primeiro lugar. Então, tem uma psicóloga britânica que ela diz o seguinte, o homem, para se tornar homem, ele tem que passar por 3 estágios. Um é romper emocionalmente e financeiramente com seus pais. Sim. Não é só geográfico. Sim. É romper emocionalmente, agora eu me tornei um homem, e romper financeiramente. Agora eu vou pagar os meus boletos. Obrigado, pai, obrigado, mãe, vou viver minha vida. O segundo estágio é casamento. O segundo estágio é eu vou assumir uma mulher a qual eu vou me sacrificar pela vida dela. Ele assume uma mulher. E o terceiro é ter filhos. Biblicamente, é onde eu me baseio, biblicamente, essa psicóloga está equivocada, né? Por quê? Porque ela diz que para se tornar homem eu tenho que romper com meus pais, me casar e ter filhos. Sim. Mas Deus, quando institui o casamento, o que Deus diz? Um homem largará pai e mãe, se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, o que a psicóloga diz que o homem tem que fazer para se tornar homem, a Bíblia diz que só um homem vai fazer. Só um homem é capaz de romper com seus pais,
assumir uma mulher e construir uma família. Isso é coisa de homem. Sim. A gente pensa que casamento é coisa de homem porque a festa do... A gente pensa que casamento é coisa de mulher porque a festa do casamento é coisa de mulher, né? Então, quem escolhe a toalha é a mulher, quem escolhe o arranjo é a mulher. Então, a festa do casamento é coisa de mulher. Sim. Então, a gente acha que casamento é coisa de mulher, mas, biblicamente, casamento é coisa de homem. Sim, é um homem que olhou para os seus pais e honrou e disse, obrigado até aqui, obrigado pelo que vocês fizeram por mim, porque vocês me formaram. Agora esse homem sai da casa dele, vai na casa de um outro homem e assume um compromisso com esse outro homem. Você cuidou da sua filha até aqui, daqui para lá quem cuida sou eu. Então, biblicamente, é um homem que sai de casa para construir uma família. Então, se é um homem que sai de casa para construir uma família, não é uma mulher e filhos que vai formar um homem. Sim. Então, o que forma um homem? Um pai. Só essa figura de homem é capaz de construir a nossa masculinidade a ponto da gente... tem uma estatística que diz, tem uma pesquisa que diz que quanto mais você teve uma paternidade intencional, saudável, forte, mais cedo você sai de casa. Porque mais cedo você se sente seguro para ir construir a vida, né? Quanto mais foi ausente essa paternidade, mais difícil você sai da barra da saia da mãe. Sim. E a gente vê muito isso, né? Você estava falando dessa situação da mãe. Tem um rapaz assim que eu acompanho que é exatamente esse histórico. O pai era mulherengo, o pai aprontava lá onde ele morava, morreu cedo, sim. Além do pai ter sido ausente e ter sido um mau exemplo de caráter, o pai morreu. E aí ele ficou só com a mãe. E aí foi crescendo, assim. O cara passou 35 anos e morava com a mãe ainda. E aí não conseguia encontrar a mulher para casar ainda, só aí eu vim e dei o desafio para ele. Falei, cara, você precisa romper, você precisa sair de casa. E aí ele, muito bonito, assim, aparentemente, né, obedeceu, saiu de casa, aí chamou um amigo, assim, né, até para dividir os custos, né? E eu achei interessante, porque o amigo também precisava sair de casa, então uniu o útil ao agradável, e eles foram morar juntos, assim, para sair. Aí um belo dia ele soltou para mim assim, pô, eu vou ter que sair, eu não sei se a gente estava num compromisso, alguma coisa, eu vou ter que sair cedo que eu tenho que levar as roupas lá na minha mãe. Aí eu não entendi, mas pra quê? Não, eu lavo, minha mãe que lava minhas roupas. Aí eu falei, mas me conta mais sobre isso. Não, eu tenho até a chave de lá. Aí às vezes quando minha mãe não tá em casa, eu vou lá, lavo minha roupa, ou às vezes deixo minha roupa lá, ela lava e eu devolvo. Aí na mesma hora eu falei assim, ó, eu vou ser bom com você. Você vai lavar a última vez a roupa com a sua mãe. Você vai deixar lá ela lavar. E você vai entregar essa chave para sua mãe amanhã. Porque não está cumprindo o propósito. Você saiu fisicamente, exatamente o que você estava falando. Você saiu fisicamente, mas você não saiu emocionalmente. E a gente, pegando esse exemplo, e aí, assim, ele rompeu, tal, beleza, casou, graças a Deus, hoje está construindo lá o seu casamento. Mas o que a gente vê, assim, o homem, inclusive, assim, falando em relação ao casamento, muitas vezes ele prioriza e valoriza até muito mais a mãe ou a opinião da mãe. É uma guerra que a gente vê, uma briga, às vezes, até meio que cultural nas famílias hoje em dia, né? A mãe tem mais poder dentro da casa do camarada que é casado do que a própria esposa, né? E eu lembro que isso, a minha saudosa sogra, né? Ela faleceu de Covid no final de 2020 e eu conheci minha esposa em 2008, aproximadamente, né? E aí nós começamos a namorar em julho, né? Como eu mencionei aqui no início, hoje a gente está completando 14 anos de casado, casamos em 2011. E aí nós tivemos aqui, tá vendo, gente? Ó, aqui o povo passa, fala com a gente, tudo bem? Segue lá o Homem da Casa, o nosso podcast, nosso Instagram. Depois o Jean vai deixar aqui o Instagram dele também, eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram também. E aí, voltando à história, o camarada... Qual foi mesmo que eu peguei, amor? Tá, eu conheci a Patrícia e casamos. Aí, gente, assim, desde o dia 18 de fevereiro de 2011 até o dia que a minha queridíssima sogra, que eu amava muito ela, e eu não tô falando isso aqui, né? Tem gente que fala assim, tá falando aí. Minha sogra, infelizmente, faleceu, foi uma perda muito grande, assim, muito significativa, muito triste para todos nós. Eu sempre, assim, amei muito a minha sogra, ela sempre foi uma bênção na nossa vida, mas desde o dia que a gente casou, toda oportunidade que ela tinha, ela queria entrar no nosso casamento. E graças a Deus... É normal, coisa de mãe, né? Coisa de mãe, beleza.
Mas aí, assim, e eu também tive essa experiência com a minha mãe também, né? Mas acho que ficou mais latente porque a mãe da Patrícia, ela era um pouco mais presente, assim, no sentido até de fisicamente mesmo, morava sozinha. Meus pais, minha mãe não, minha mãe tem o meu pai até hoje, mas a minha sogra morava sozinha. E aí ela ficava tentando entrar nos assuntos. E aí, graças a Deus, assim, pelo conhecimento que a gente adquiriu dentro da igreja, através da palavra de Deus e através de muito tratamento que nós corremos atrás, eu e minha esposa, para se tornar um casamento saudável e blindar o nosso casamento, a minha esposa era como se fosse uma gladiadora dos assuntos do casal. Por quê? Porque quando minha sogra tentava entrar, ela não deixava. Tem até uma história bacana que uma vez a minha sogra chegou para ela e falou assim: minha filha, eu vou te dar um dinheirinho aqui para você comprar uma roupa, não lembro, alguma coisa assim. Mas, ó, não fala nada pro Pablo, não. Não fala nada, não. Por que falar para ele? Não precisa falar para ele. Fica um segredo aqui entre nós. E a minha esposa falou assim, na hora, assim, a maioria das pessoas não consegue se posicionar, mas a minha esposa, com amor e graça, não, mãe, não existe segredo entre o pai. Qual o problema dele saber? Não, porque não, de repente ele vai querer usar o dinheiro para outra coisa. Sei lá que ela pensou. E a minha esposa falou: aqui não existe segredo entre a gente aqui. E, infelizmente, hoje a gente vê muitos segredos, né, no casamento, assim, entre as pessoas. E essa supervalorização da mãe, né, da sogra, e não tem essa valorização por parte da esposa. Então, eu queria que você falasse, de repente, até falar um pouco do seu casamento, né? Que acho que a gente não entrou nesse assunto aqui. Porque a mulher, ela se sente muito desvalorizada pelo homem. Hoje, aqui nesse dia que a gente está gravando um podcast, eu recebi uma mensagem de uma esposa, né? Nós trabalhamos com casais, com homens, e eu recebi uma mensagem de uma esposa no meu privado, de praticamente, quase assim, foi um áudio parcelado, né? Foram 3 áudios que deu quase 10 minutos de áudio. Da mulher reclamando do marido. Reclamando, falando que não se sente valorizada, que não se sente amada, que não se sente acolhida, que quando é assunto de trabalho ele prioriza, quando tem que fazer as coisas que ele gosta, né? Que é o tal do prazer dele, ele é manso, ele é amável, mas quando são assuntos pertinentes ao acolhimento dela, às emoções dela, ela não se sente valorizada. Então, assim, a gente vê muito isso, né? Nessa linha de raciocínio que você falou, né? Que o homem quer levar a mãe para toda a vida, né? O que você tem a dizer? Se você tem alguma experiência, como é que foi Só triste. Essa situação no seu casamento com a Daisy? Eu costumo falar o seguinte: eu não tive pai para me ensinar a ter caráter. Eu aprendi a ter caráter, o que eu sei de caráter, aprendi com a minha esposa. E aí todo mundo fala: oh, que bonito. Eu falo: mas na pancada. Não foi tão simples assim. Apanhando. Porque eu comecei a namorar a Daisy, eu tinha 16 anos, a Daisy tinha 17. E a gente, quando começou a namorar, Daisy tinha 17 com cabeça de 40 e eu 16 com cabeça de 10, né? Homem tem dessas coisas. Muito bom. Né? É uma criança eterna. Mas essa psicóloga britânica, ela fala uma coisa interessante. Ela fala que tem uma pesquisa que diz que os homens amadurecem depois dos 60. Eu já falei para Daisy, tem esperança para você. Fica firme, tem esperança. Quando chegar a 60 vai melhorar. E aí, quando a gente começou a namorar, logo... né, eu tinha acabado de me converter, a Daisy já era cristã de berço. E aí passou um tempo, a gente namorou por um tempo e a gente casou. Eu casei com 21 e Daisy tinha 22, né? E assim, foi terrível. Alguém me falou que, se prepara para a crise dos 7 anos, né? 7 dias a gente estava em crise. Eu falei, a gente foi muito precoce. Muito bom. 7 dias a gente estava em crise. Por quê? Justamente porque demorou, Pablo, para a gente entender o seguinte, que nunca foi questão de sentimento. A gente se amava como sempre se amou. O nosso problema era a convivência. E por que o nosso problema era a convivência? Isso aqui, para mim, foi uma virada de chave na minha vida tremenda. O nosso problema era a convivência porque a gente estava tornando... Nós éramos 2 pessoas num ambiente de um. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher para serem um. Sim. Né? E a gente queria manter 2 num ambiente que era de um só. Sim. Então, quando a gente logo percebe no casamento que casamento é um ambiente de um,
É um sonho, é um dinheiro, é uma dívida, é um propósito, é isso né? aí. Logo quando a gente percebe, o que que a gente faz? A gente tenta passar o casamento inteiro matando o outro. Porque já que é para ser um, que esse um seja eu, né? Seja minha vontade, minha família, meu Isso dinheiro, aí, minha é vida, isso aí. meu propósito. Só que depois a gente vai aprendendo que, na verdade, para esse ambiente se tornar esse ambiente de um, não é matando, é morrendo. Né? O Jean tem que morrer pelo caminho. Então, eu costumo dizer o seguinte, que, na verdade, casamento não é a união de dois eus. Casamento é a morte de dois eus para o surgimento de um nós. Então, enquanto dois eus não morrem, casamento não é saco de batata. Saco de batata tá junto, mas cada batata tem seu formato, né? Continua, mantém a sua individualidade. Não, casamento não é saco de batata, casamento é purê de batata. Mas para a gente transformar duas batatas num purê, aquece o fogo, ferve, corta, bate, amassa. Né? Então, assim, demorou para a gente... E a gente era muito novo, muito imaturo. Sim. Não por causa da idade, não. Mais para um lado, por causa dessa falta de referência. Aí a gente vai trocando roda com o carro andando. Sim, né? sim. Então, demorou muito para eu entender algumas coisas, me posicionar em algumas coisas. Você estava falando de mãe... Tá gravado, não posso falar algumas coisas aqui, não. Mas assim, minha mãe criou 4 filhos homens sozinha. E mãe que cria filho homem tem ali um investimento que depois vai ser cobrado. Né? Então minha mãe criou 4 filhos homens sozinha e abriu mão da vida dela por 4 filhos homens. Mas depois ela tentou, depois ela tentou cobrar Tá, entendi. esse investimento de amor que ela fez. Sei, então, toda vez que a gente começava a namorar alguém, minha mãe odiava a pessoa. Caramba. Até a gente trocar de namorada. Aí a antiga virou amiga. Que era uma forma de espizinhar a atual. Meu Deus. Então, assim, até eu entender que como provedor e protetor da minha esposa, ser provedor e protetor da minha esposa envolvia até protegê-la da minha mãe, demorou um certo tempo. Né? Muito bom. Então, assim, mas tem coisas que é a caminhada, é a maturidade, essa maturidade relacional, a gente se permitir vencer juntos. Tem um teólogo chamado John Piper, que ele fala uma frase no livro dele sobre casamento, Pablo, que ele fala uma frase que eu acho, cara, demais. Ele diz que o sonho de consumo dele, ele fala, esse é o meu sonho de consumo na minha vida. Meu sonho de consumo é chegar aos 80, 90 anos, se assim Deus permitir, eu e a Noel, a esposa dele, Noel Piper, eu e a Noel sentado numa beira de estrada, num café, numa beira de estrada, eu olhar para minha esposa velhinha, alisar o rosto dela enrugado, olhar nos olhos dela e dizer, Noel, vencemos. Porque não é uma jornada simples, não é um mar de rosas, né? Sim. É se vencer, é o que você falou, é trabalho, né? Por isso que as pessoas hoje elas querem o relacionamento físico sem precisar assumir. Sim. E a coisa vai tomando forma, né? Antigamente era casamento. Lembrar, cara, que meu avô deu o primeiro beijo na minha avó no altar, que quando o padre dizia, ou o pastor dizia, agora você pode beijar a noiva, aquele era o primeiro beijo. Meu Deus. Né? Hoje você faz um casamento, eu faço casamento, hoje você faz um casamento, eles estão se beijando ali na hora de entrar. Calma, gente. Vamos... Não, já tá morando junto já tá morando. Então aí a coisa foi decaindo, aí tem o namoro, aí tem o ficante, agora tem o conversante, fiquei sabendo esse dia que tem um conversante. Então a coisa vai... Então por que a gente quer o bônus da relação sexual, mas a gente não quer assumir o casamento? Porque não quer o conflito. Porque toda comunidade, todo relacionamento intenso vai restringir minha autonomia. Sim. Eu quero ser autônomo, eu quero fazer a coisa que eu quero. Eu discipulei um casal, eles casaram novos agora, casaram há pouco tempo, e depois o rapaz veio falar comigo que está em crise no casamento, porque se ele fica meia hora no telefone, a esposa dele reclama. Ele falou, pastor, o que é isso? Eu falei, casamento, é isso aí. Até para você ver telefone agora, você tem que entender que
você não é autônomo, não é para fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero, não. E a gente não quer esse conflito, a gente quer nossa autonomia de fazer o que a gente quer a hora que quer. Por isso, muita gente não aguenta, né, essa relação. Voltamos lá no início que você falou do prazer, né? Sim, Ninguém isso aí. tem prazer no conflito. Embora, se você analisar bem e pensar bem que a construção de um casamento saudável, ele passa por conflitos. Então, na prática ou na teoria, passar por conflitos não é tão ruim, porque está se lapidando, está se ajustando os pensamentos, as prioridades, como você falou. Sim. Mas, assim, a verdade é, assim, na prática, que no olho do furacão, ninguém gosta. Ninguém gosta de brigar, ninguém gosta de ir pro trabalho brigado com a esposa. Ninguém gosta pô, o cara, assim, de repente, ele na raiva, ele fala alguma coisa, mas quando o cara tá em sã consciência, ele vê que falou uma besteira, o cara, ninguém gosta de tratar mal, principalmente a esposa, né? Mas muitas vezes o cara não tem esse conhecimento ou até mesmo uma emoção bem trabalhada para ser um marido assim que faça a esposa feliz ou que trate ela bem. Então, enfim, o cara ele tem essa dificuldade, né, de entender que o conflito, né? Eu tô aqui hoje 14 anos de casamento, você tem 18, né, de casamento. Então, assim, quando a gente passou pelos nossos conflitos, não foi bom, teve experiências ruins, né? Como eu falei, palavras que machucam muitas vezes, mas olhar para trás e ver que, de repente, a gente pegou aquele limão e fez uma limonada, que a gente pegou os problemas que passaram, as experiências ruins e transformamos em aprendizados, até mesmo para se blindar no casamento, né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu percebi que, assim, estava começando um estresse numa troca de conversa que a gente estava tendo, assim, em casa, sobre uma ideia. Ela tinha uma opinião normal, né, no casamento. A mulher tem uma opinião, o homem tem outra. E eu percebi que aquela conversa ia a bomba relógio, né? A bomba relógio começou a dar o tic-tac. E teve um momento que eu cheguei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa conversa amanhã. Isso era final do dia já, assim, a gente estava se aprontando para ir para a igreja. Vamos continuar essa conversa amanhã, porque eu tô vendo que ela tá indo para um caminho que não vai ficar legal. A gente vai se estressar e tudo que a gente menos quer é brigar. Então vamos parar aqui, vamos dar uma pause nesse filme aqui, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Amanhã, quando a gente estiver legal, a gente volta a conversar. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, eu lembro que quando a gente foi retomar a conversa, ela fez a seguinte pergunta: você tá bem para conversar sobre isso, para continuar? Eu falei, não, tô bem. Você tá bem? Tá bem. E a gente continuou e foi tudo bem. Mas eu tô dando um exemplo maravilhoso, né? Que de repente a pessoa tá vendo em casa ou a galera tá ouvindo no shopping aqui. Nossa, que homem da casa! Mas a grande parte, assim, lá no início do nosso casamento, talvez a crise dos 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, cara, era muito ruim. A gente não conseguia ter esse domínio próprio. E o homem, ele, assim... Por isso que, cara, assim... A ausência de paternidade é um grande fator... Mas por isso que eu valorizo muito o projeto O Homem da Casa, os Guardiões. A gente vai finalizar já já. Eu quero que você fale dos Guardiões. Por isso que eu valorizo muito isso, cara. Porque, assim, é o conhecimento, sabe? Você estava falando que o homem tem essa dificuldade de entender, né? O homem e a mulher, né? Mas como é que é direcionado mais para o homem? Que quando ele casa, ele é um. Ele é um. Então, assim, eu já presenciei, cara, assim, mesa de restaurante e você vai pagar? Não, não vou pagar, não. Ué, mas você estava me devendo R$50, lembra? De semana passada, que eu te emprestei? O casal... Mas não é só o dinheiro de todo mundo. Nossa, quando eu olhei assim, eu falei, ué, mas não é do casal, não é da família. Não, eu emprestei, tá me devendo há 3 meses, sei lá, R$100. Falei, cara, como assim? Então, assim, queria que você explanasse assim um pouco, e já introduzindo o trabalho com os homens que você faz, né? Eu costumo falar com os homens uma coisa assim, que para mim foi uma mudança de mente mesmo. Eu estava falando aquela coisa, a gente acha que casamento é coisa de mulher, né? E biblicamente, o que a Bíblia fala, casamento é coisa de homem. Então, para mim, é claro, tem suas variáveis pontuais, mas regra geral, para mim, porque como a gente se baseia no que a Bíblia diz, para mim, o que a Bíblia diz é que casamento, o que sustenta casamento, não é amor, não é respeito, o que sustenta casamento é um homem. É um homem que fez uma aliança e deu sua palavra. Porque na Bíblia, o ativo é o homem. O homem saiu da sua casa, encontrou uma mulher e com ela se tornou uma só carne.
Então, é um homem que chamou uma mulher e fez uma aliança com ela. Então, meus filhos... Estou dando um exemplo, né? Seus filhos vão crescer num lar seguro porque eles sabem que o pai é um homem de palavra. Sim. Eles vão crescer num lar seguro que eles vão dizer, independente do furacão que passar por aqui, papai fez uma aliança, papai deu sua palavra e papai não volta atrás no que ele fala. Nossa, muito forte. Estamos seguros, né? Muito o forte. filho vai crescer dizendo, estamos seguros. Tem um filme, Pablo, vou indicar para você ver com a Patrícia hoje. Assim, só por ver, porque eu vou contar o filme agora. Mas tem um filmaço, para quem está nos ouvindo, chamado Compromisso Precioso. Esse foi um filme que 20 anos atrás o Billy Graham indicou para ver. Filmaço, para mim, um dos melhores filmes de casamento que eu já vi. Anota aí, amor. E esse filme conta a história do John. Ele era casado, um casal de meia idade. Vou resumir rápido. Só para falar da cena que, para mim, é uma das cenas mais lindas que eu já vi. Não sei quantos já viram esse filme. Eles eram um casal de meia idade, uma filha adolescente, um filho jovem indo para a faculdade. Esse filho vai casar. John era um empresário bem-sucedido, um casal cristão. John era um empresário bem-sucedido, sócio do irmão, uma empresa indo a todo vapor. Ela, uma professora respeitada. E eles saíam para caminhar juntos e tal. Uma família, assim, bonita. E, de repente, ela desmaia na escola e recebe a notícia de que ela agora tem Alzheimer. E aí eles vão... fazem uma reunião com a família, com os filhos, e diz que a esposa tem Alzheimer. E aí começa a degringolar as coisas, né? A filha mais nova, adolescente, fica rebelde, o filho está indo para a faculdade, ele não consegue dar atenção, ele não consegue dar atenção para a empresa, o irmão chama a atenção dele, briga com ele porque estão perdendo negócios na empresa, ele é o sócio majoritário, ele tentando dar atenção para a esposa, que às vezes surta, sai de casa, e por fim ela começa a vegetar na cama. E a vida dele vira um turbilhão. E aí ele começa a sair para caminhar sozinho e conhece uma mulher. E aí... a mulher um pouco mais nova, eles começam a conversar, começam a caminhar junto todo dia, e ele fala para ela que aquele é o momento do dia dele, que ele tem paz, que é um dia, que é um momento bom e tal. Só que o John tem um amigo cristão, e ele vai compartilhar isso com o amigo. O amigo não o condena, o amigo chama ele para uma cruzada de Billy Graham, para ele ouvir uma pregação do Billy Graham. Eles vão para o estádio, ele ouve uma pregação do Billy Graham, e no meio da pregação ele sai. O amigo acha que ele não gostou da pregação e encontra com ele no corredor. E quando encontra com ele no corredor, ele diz para o amigo, eu ouvi essa pregação e eu preciso tomar uma decisão. Aí mostra ele saindo dali, passando na casa da mulher, não tem fala essa hora, mas mostra ele rompendo qualquer tipo de flerte com ela chorando, e ele sai dali. Aí ele vai para casa. E aí, meu irmão, essa cena foi toda arrepiada. Essa cena foi criada no céu, cara. Ele vai para casa, ajoelha do lado da esposa, vegetando na cama. Meu Deus. Vegetando. Tira a aliança dele do dedo, tira a aliança dela do dedo e refaz os votos de casamento. Caraca. E diz para ela, eu prometo te amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Bota a aliança no dedo dela e diz para ela o seguinte, meu amor, cuidar de você até a morte não é um peso. Cuidar de você até a morte é uma honra. Caramba. E acabou. Forte. E assume aquilo ali. Meu Deus. Cara, é disso que eu tô falando quando eu falo que o que sustenta o casamento é um homem que fez uma aliança e que leva a sério a palavra que ele empenhou. Entendeu? Não importa o que aconteça. Eu fiz uma aliança. Não é o amor que sustenta o casamento. O que sustenta o casamento é a aliança. Amor é o que a gente prometeu quando a gente fez a aliança. Mas o que sustenta o casamento é a aliança que eu fiz. Eu posso sentir atração por outra mulher, eu posso sentir um sentimento por outra mulher, que eu preciso abrir mão disso pela aliança que eu fiz. É independente do que eu vá sentir, é independente do que vai acontecer daqui para frente. Eu fiz uma aliança. É um compromisso. É compromisso. É compromisso. Perfeito. E é isso que a gente fala com os homens quando a gente faz a imersão. A gente tem uma imersão chamada Impacto Corajoso. E a gente fala nessa imersão, é um movimento chamado Guardiões, né? Que na verdade é baseado em Gênesis 17, quando Deus chama Abraão e fala, a ti compete guardar essa aliança e transmiti-la à próxima geração. Então nós somos os guardiões da aliança, Legal, né? legal. Dessa relação com Deus e transmitir essa relação com Deus para a próxima geração. Muito bacana. Então a gente fala praticamente sobre isso, que a próxima geração está em risco e a nossa geração sofreu por causa de homens que não se posicionaram, né? Sim.
Então, a próxima geração está em risco e a culpa não é de presidente, não é de prefeito, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com homens que precisam se posicionar. Sim. Tem um podcast que o Denzel Washington participa, que eu passo até esse vídeo na imersão, quando a gente faz a imersão, que um cara chega para o Denzel Washington e o cara lá do podcast, né, fala para ele o seguinte, como os negros são perseguidos e tal, e como o sistema... É contra o negro, né? Porque a polícia só prende o negro e tal, que não sei o quê. E aí o Denzel Washington fala o seguinte, eu acho que o que a gente precisa se preocupar é com o progresso dentro de casa. Porque o sistema não prende uma criança de 7 anos. Para o sistema prender alguém, um pai falhou. E aí ele diz o seguinte, eu tive 3 amigos muito próximos na minha vida. Um cumpriu 20 anos de prisão, outro 28 anos de prisão e outro 15 anos de prisão. E a diferença entre eu e eles é que eu tive um pai. Nossa. Então, Denzel Washington diz, me transformei no Denzel Washington que eu tive pai. Nossa. Tremendo, né? Muito forte, né? Como a presença de um pai é fundamental, né? E a gente precisa trabalhar isso. Eu, particularmente, me preocupo muito com isso. A gente tem uma filha, né? Vai fazer 6 anos agora, Maria Eduarda. Inclusive, vai acabar o podcast aqui e eu vou buscar ela na escola, porque isso é uma coisa que eu não negocio. Eu já pensei, uma vez passou pela minha cabeça, colocar minha filha num transporte escolar, para economizar tempo. Passou na minha cabeça isso, né? Como você falou, né? A gente tem sentimentos, a gente tem pensamentos, e cabe a nós, os homens, avaliar se procede, né? Avaliar se, de fato, o que eu vou decidir, né? Ao contrário do que muito homem faz, né? Acaba decidindo na emoção, não pensa em tudo que tem que pensar. Então, eu tive esse pensamento, cara, comecei a calcular a minha vida, a gente tem uma rotina, né, pesada, trabalho, família, igreja, e aí passou pela minha cabeça em economizar tempo. E aí depois eu parei para pensar, eu falei assim, eu não quero que a minha filha tenha uma memória de que o pai dela não buscava ela na escola, né? Não que a minha presença ou a minha participação na vida da Maria Eduarda se resume a buscar ela na escola, né? A gente tem vários momentos, mas é um tipo de coisa, por exemplo, que eu não negocio, né? Eu trabalho de manhã, você estava falando aí que você acordava 3 horas da manhã, hoje eu acordo 1 hora um pouquinho mais tarde, acordo 4, porque eu pego 5 da manhã no trabalho, e eu já me peguei muitas vezes nesse pensamento que você denominou, como é que é? O direito, Senso né? de direito. Senso de direito, né? Que acaba que chega ali na tarde, ali eu preciso dar uma descansada para dar uma recuperada. E aí, quando a Duda acorda, antes dela ir para a escola, eu não vejo ela. Eu só vejo minha filha no final do dia, quando eu vou buscar ela. Então, eu não negocio isso, né? Então, por exemplo, esse podcast está sendo gravado num momento que eu sei que não vai atrapalhar de buscar minha filha na escola. E assim, isso eu estou dando um exemplo aqui, né? Eu me preocupo muito, assim, em falar coisas positivas, em validar, em elogiar, em disciplinar no amor, sem agressões físicas ou verbais, né? Como a gente vê aí, eu vejo muito homem, até dentro da igreja, muitas vezes, que xinga o filho, xinga a esposa, sabe? Não estou aqui para julgar, não é isso, mas eu acho que a gente precisa avaliar o nosso comportamento, principalmente nesse objetivo que você disse, né? Pensando na próxima geração, né? Na formação da próxima geração. Eu queria só contar uma história antes da gente finalizar, para você dar a sua consideração final. No Dia dos Pais do ano passado, eu comentei aqui que eu fiz uma palestra, né, na escola da minha filha. E, assim, normal, né? Dia dos Pais você ganha uma calça jeans, né? Uma blusa, sei lá, você ganha uma meia, um par de meia. Às vezes o homem tem lá as cuecas rasgadas que não troca de jeito nenhum, a esposa vai lá e te dá cueca. Mas o meu maior presente que eu recebi foi dentro do carro. Eu, minha esposa do lado e Maria Eduarda atrás, no Dia dos Pais. E eu fico até emocionado um pouco de contar essa história, porque marca muito isso que você falou agora, que eu acho importantíssimo, sobre paternidade. E a Maria Eduarda, ela chegou e falou assim, pai, eu fiquei muito feliz quando você me protegeu na festa. Aí era Dia dos Pais, eu falei, filha, que festa? Ela, lembra daquela festa que você brigou com um menino, Jean? Uns 6 meses atrás do Dia dos Pais, a gente estava numa festa e em algum momento vieram umas crianças e falaram assim, ó, tio, estão implicando lá com a sua filha, lá no pula-pula.
tem um rapaz lá implicando, tem um menino implicando. Aí eu, senso de pai, né? Desci correndo, era no térreo, assim, o pula-pula, desci. Tava a Maria Eduarda triste, moada, assim, chorosa no pula-pula. E as crianças caguetaram onde o menino tava. O menino tava atrás da árvore, escondido. E umas 10 crianças gritando assim, ó, ele tá ali, tia, ele tá ali, ele tá ali. Entregando o menino. Cara, assim, foi natural, não foi pensado. Eu cheguei, só que assim, foi exatamente consciente e intencional. De voz alta, mas não de forma sem educação. Agressivo. Eu falei, olha, aquela criança que você tava implicando é minha filha. Você, a partir de agora, você não vai falar nada com ela. Você não vai implicar com ela. Ela vai continuar pulando. Era uma implicação de tipo assim, deixa eu pular aí, não pula-pula. Mas as crianças relataram que ele estava sendo grosso lá, estava empurrando ela, alguma coisa assim. Falei, ó, você não vai mais brigar com ela porque eu sou o pai dela, tá? Se eu souber que você está implicando de novo com ela, coisa natural de festa, sabe? De criança, eu vou chamar o seu pai e a gente vai resolver essa questão aqui. Falei alguma coisa assim. E cheguei na minha filha, na Duda, e falei, olha, eu tô aqui para te proteger. Se de novo ele implicar com você, você vai lá me chamar porque eu vou descer para te proteger, ok? Combinado? Seu pai tá aqui, tá lá na festa, mas alguma coisa assim, né? No contexto mais ou menos era esse. E aí volta lá pro carro. E aí ela falou, você me protegeu naquele dia. Você é o melhor pai que eu tenho, você é meu herói. Falou assim. Ganhou o presente. Gente, eu olhei assim, eu ouvi, eu olhei pra Patrícia, eu falei, como é que ela lembra dessa história? Por que ela tá falando isso agora? A gente não tava em nenhum assunto desse. Então, assim, eu tô dando esse exemplo para marcar, assim, de fato, como você estava dizendo, a questão do homem, da proteção, da segurança, que muitas vezes, assim, uma proteção no pula-pula vai fazer uma grande diferença, um acolhimento do medo dela, né? Ela tinha medo do quarto lá dela, uma situação, e a minha esposa, coitada, assim, tentando ajudar sempre, mulher sábia. Minha esposa é uma grande esposa, uma grande mãe. E a Patrícia não estava conseguindo resolver o medo dela naquele dia ali. Ela não estava conseguindo dormir, ela não chorava. E eu cheguei lá no quarto, o que está acontecendo aqui, gente? Tô com medo, pá. Medo de quê? E apontou pro armário dela. E eu peguei ela no colo, tá, vamos resolver isso aqui agora. Peguei no colo, abri todas as portas do armário dela. Você tá com medo de quê? E ela começou a dar nome aos medos dela. Aquele chapéu ali. Aí eu falei, filha, esse aqui é o seu chapéu da festa junina, que a gente tem guardado aqui. Aí ela, aquela mochila. E a gente visitou cada um dos medos dela, eu com ela no colo. Filha, isso aqui é uma mochila. Aquela boneca, filha, isso aqui é uma boneca. Tá vendo, filho? Não precisa ter medo. Ela se acalmou. Eu, entre aspas, liberei a minha esposa. Falei, pode ir, deixa que eu cuido aqui agora desse momento aqui. Botei ela na caminha, contei a história e ela dormiu. Então, assim, são coisas, trabalhos, né? Como eu falei lá no início. Vamos finalizar com o início, né? O homem, ele quer construir uma relação de segurança no seu filho, de felicidade, de autoestima, de senso de direção, de senso de futuro, mas ele não quer ter o trabalho. A gente estava numa imersão de casais e um homem estava reclamando que o filho dele não confiava nele. Ele só procurava a mãe. E ele estava contando que eu chego pro meu filho toda semana, sempre quando tem um problema, eu falo, filho, fala comigo, pô, eu sou seu pai. E a gente ouvindo aquela história e em algum momento a gente falou assim, não, você fala para ele que você é seu melhor amigo, mas você é o melhor amigo dele? Quando ele precisa desabafar, quando tem os medos do guarda-roupa, né? Quando alguém implicava com ele no futebol, você protegia ele, você demonstrava que de fato você é esse pai, ou você só verbaliza para ele dizendo que tá aqui o seu melhor amigo? Porque uma coisa é você comunicar que você é aquela pessoa ou que você deseja ser aquela pessoa, mas o mais difícil é ser, exatamente. É ser o pai, é ser o marido, é ser esse homem íntegro, esse homem de caráter, sabe? É o trabalho do dia a dia mesmo que constrói essa família e dá trabalho. Então, assim, eu queria muito finalizar, vou te dar as considerações finais aqui, Jean, para você falar, mas, assim, te incentivar, né? Você que é um homem que está assistindo aqui esse podcast, dá trabalho mesmo.
Dá trabalho se abrir, se expor, pedir ajuda, ir na imersão lá dos guardiões, participar dos movimentos do homem da casa. Dá trabalho ouvir a esposa. Não é fácil ser confrontado, mas quer uma melhor pessoa para te ajudar do que a sua esposa, que sabe os seus maiores podres, que está com você todos os dias e que está vendo de fora. Cara, eu sou muito grato a Deus, assim, porque quando eu vejo o meu avanço, por exemplo, na minha vida profissional, eu vejo minha esposa, que me dá feedback, que fala, né? Quando a gente vê, por exemplo, o nosso posicionamento da igreja, no crescimento, no aconselhamento, eu vejo minha esposa, porque ela muitas vezes que me dá aquela visão, aquele ponto cego, que eu não tô vendo, né? E aí corrobora com o que você falou, né? Quem me ajudou a construir o meu caráter, o que você falou foi quem? Minha esposa. Tua esposa. Nós não, homem não, eu sou o cara, eu sou o dono da verdade, eu que sei, eu detenho nas minhas mãos todas as possibilidades e saídas da vida. Cara, se o homem entendesse o poder que existe no feedback da esposa, então quero te passar aqui, Jean, se você quiser fazer algum comentário nesse e finalizar. Você estava falando da questão do seu trabalho por trás, você vê a Patrícia, né? É engraçado que eu estava lendo um artigo falando, não sei se você já viu, sobre o Barack Obama e a Michelle Obama, de que eles foram visitar a cidadezinha que era na época da juventude dela. Sim. E tal. Aí eles estavam sentados no restaurante, aí ela olha pro Obama e fala assim, esse dono do restaurante aqui, sabe essa história? Lembrei dessa história, mas conta aí, porque é bem bacana. Namorei com ele na juventude. Aí o Obama olha para ela e fala assim, então significa que se você tivesse continuado namorando ele, você hoje ia estar casada com um dono de restaurante. Ela falou, não, se eu tivesse casado com ele, hoje eu estava casada com o presidente dos Estados Unidos. Muito Porque bom. Ele foi presidente por causa dela. Sim. É interessante que na imersão que a gente faz com os homens, a gente tem uma dinâmica lá que a gente pede para os filhos mandarem para a gente, não podia nem falar isso, mas eu vou só dar essa dica. A gente pede para os filhos mandar uma resposta do que é um momento inesquecível que teve com o pai. E a gente já deu a imersão em vários lugares, várias igrejas. A gente foi em Paracambi esse final de semana, né? Bacana. E voltando de lá com 2 irmãos, a gente conversando no carro, porque lá a gente dividiu e cada um ficou numa sala com os homens e tal. Cara, como é interessante, porque nenhuma criança fala de presente. O dia que meu pai... E eu tô falando isso, não é, sabe, floreando a coisa, não. Sim. Tá lá no papel. O dia que meu pai me abraçou, o dia que meu pai brincou. O que você mais ama no seu pai? Quando ele brinca comigo, quando ele me abraça, quando ele vai no shopping comigo, quando ele passeia comigo. Ninguém fala o dia que ele me deu um presente. Sim. É sempre tem a ver com a presença. Com a experiência presencial de estar ali, com o né? pai. O Paul Washer, que é um pastor americano, eu acho interessante para nós, porque somos pastores. Sim. Paul Washer diz que um dia ele estava no avião lendo a Bíblia. E tinha um senhor do lado dele. E aí o senhor diz para ele, você está lendo a Bíblia? Você é o quê? Ele falou, sou esposo. aí o cara olha para ele e fala, não, você não entendeu, é que eu estou vendo você ler a Bíblia, assim, tá de terno e tal, o que você é? Aí ele falou, sou pai. Aí o senhor falou, não, eu sou cristão, estou vendo você aí, sabe? Eu queria saber, você tem algum cargo eclesiástico? E o Paul Washer disse, eu sou esposo e sou pai. Nas horas vagas, sou pastor. Muito bom. Perfeito. Não podíamos finalizar melhor, né? Então é isso, que Deus nos ajude. Né? É o nosso manual da vida, né? Tudo que a gente precisa tá na palavra de Deus, né? Vale deixar esse registro aqui, né? O que nos forja. A palavra de Deus. É lógico que nós dependemos de outros homens, por exemplo, como, mais uma vez aqui, o projeto Os Guardiões, o Homem da Casa. Nós temos, sim, poucos, mas temos, né? Homens que fazem esse trabalho, né? Precisamos, né? Mas, de fato, a palavra de Deus, ela é fonte de vida, né? E ela é fonte de conhecimento, tudo que a gente precisa tá ali. Mas vale lembrar também, né? Não querendo ser redundante aqui, homem, assim, busque a palavra de Deus, busque a presença de Deus para você se tornar cada vez mais a versão que Deus te criou para ser como marido e como pai. Mas, assim, procure ajuda, sim, de outros homens, sabe? Procure materiais. Poxa, o Jean falou aqui algo interessantíssimo. Quando o pastor lá atrás falou para ele que ele não tinha caráter, ele foi numa livraria buscar um livro que falasse sobre caráter. Então, isso é fantástico. Você, hoje, é
é um grande chefe da sua família, líder da sua família, e trabalha com homens porque lá atrás você entendeu, você teve a humildade, né, de buscar ajuda e de buscar essa fonte de conhecimento, né? Então, assim, queria te agradecer muito aqui a presença. Tenho certeza que foi riquíssimo. Eu costumo dizer que a pessoa que assiste, não é só o podcast Homem da Casa, né? Mas falando aqui do podcast Homem da Casa, né? O conteúdo que foi falado, as histórias que foram compartilhadas aqui, ela pode mudar um ambiente familiar. Como a história que você contou lá da pregação do Billy Graham. O cara foi lá e algo que ele ouviu naquela palestra fez ele mudar, deixar outra mulher, renovar os votos com a esposa. Então, assim, um conteúdo que a gente ouve pode transformar famílias, né? Pode transformar famílias. E esse é o nosso desejo aqui, com o podcast Homem da Casa, com os movimentos do Homem da Casa. Você acessa lá meu Instagram depois, que eu vou deixar aqui na descrição. Acessa o Instagram do Pastor Jean, que ele tem um projeto maravilhoso também com homens. Não deixe de buscar ajuda. A felicidade da sua casa, da sua família, o propósito da estrutura familiar da sua casa depende de conhecimento, depende de sacrifício, depende de trabalho, como nós falamos aqui, se a gente pudesse resumir. Então, e estamos juntos, né? A gente não quer se colocar aqui numa posição de que nós somos os melhores, nós somos nós sabemos todos os caminhos da verdade para todos os homens. Não, nós estamos junto com você. Não existe esse distanciamento. Eu costumo falar, né? Eu não estou aqui, nem eu, nem o Jean, apontando a direção que você tem que ir. A gente está aqui estendendo o braço, pega na nossa mão e vamos junto construir uma geração de homens fortes, valentes, sensíveis, afetuosos, amáveis. Beleza, Jean? Dá aí seu abraço final. É isso aí, que Deus possa nos ajudar a ser aquilo que a gente precisa ser. Homem não faz o que gosta, homem faz o que tem que ser feito, né? Que Deus te ajude, que você possa fazer isso, buscar em Deus ser aquilo que você precisa ser. A nossa oração não é, Senhor, me dá a mulher que eu preciso. A nossa oração é, faz de mim o homem que ela precisa, né? E que isso seja bênção para a nossa casa, para toda a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe mesmo, sabe? Que você possa ser uma bênção para sua casa, uma bênção para sua família. Obrigado, Pablo. Obrigado aí pela experiência, pelo carinho. Obrigado Muito mesmo. bom, né? Muito bom ter aqui você aqui. Você é um cara que a gente admira muito, né? Que acrescenta muito na nossa vida. Sempre, quando a gente está junto, é um prazer muito grande, né? A gente trocar. Infelizmente, a gente não vai poder trocar muito agora depois, porque eu tenho um compromisso com a minha filha. Pegando o gancho aqui, mas que Deus abençoe você também, a Daisy, dos seus filhos, que você seja abençoado em tudo que você fizer. Tá bom? Muito obrigado, viu, Jean? Obrigado a você aqui que disponibilizou do seu tempo para assistir o nosso podcast. Compartilha, se inscreve no canal, curte, deixe seu comentário aí, que é muito importante para nós aqui espalharmos aqui essa mensagem do projeto O Homem da Casa, porque eu tenho certeza que você vai se tornar esse homem da sua casa, a sua esposa vai te admirar, vai te respeitar, você vai marcar a vida dos seus filhos e você vai transformar uma geração através da sua família, né? O sucesso do homem, o primeiro sucesso, ou o mais importante sucesso do homem, ele é dentro de casa, é como marido e é como pai. Beleza? Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo episódio nosso, O Homem da Casa. Abraço, Jean. Tamo junto. Valeu, galera.